programa Ateliê conversa hoje com Zé de Rocha, artista plástico. Zé, eu normalmente começo o programa vendo a formação do artista para a gente chegar à obra atual, mas com você eu vou inverter. Tá bom. Você tem utilizado uma palavra nas suas últimas exposições, uma na Canizares, outra na Caixa Cultural, onde a palavra é risco. Isso. E a tua obra tem como temática, assim, mais costumeira, a violência urbana como ponto. Então, Perfeito. me traduz essa palavra risco, que tem várias acepções. Pois é, Cláudio. Na minha busca por entender as imagens que eu produzia, né? Quando a gente é um artista que está na academia, a gente vai pesquisar aquilo que a gente chama de processo criativo, né? O que é que lhe chama mais atenção, por que seu trabalho vai em uma direção, não vai em outra. E eu encontrei essa palavra que definia muito bem aquilo que eu estava procurando na imagem, que é a palavra risco. Quando eu fui pesquisar, eu acho que só em português que risco tem essas acepções, né, bem distintas, para a mesma palavra que significa traço, né, uma marca que você faz numa superfície, ou também uma possibilidade de você correr perigo. Não é nem o perigo em si, né? O risco não é aquele perigo que está ali, já lhe alcançou. Na verdade, é o perigo que está em vias de acontecer, é um risco. Então, eu vi que essa palavra, ela dava conta do que eu estava buscando, né? Das imagens que eu estava produzindo. Então, são imagens recorrentes, né? Que eu gosto muito de trabalhar com questões que remetem à violência urbana, como você mesmo apontou. Esses objetos, né, que estão lá destruídos, calcinados, objetos que a gente observa e percebe que em algum momento na história daquele objeto aconteceu um momento de perigo, né, de risco, e que ele ficou daquele jeito. E a maneira como eu trabalho também a parte gráfica também remete a essa questão da palavra risco, né? Porque eu gosto muito de um trabalho que busca o traço mesmo, né? Que o traço fique evidente, que não seja um trabalho muito alisado, muito esfumado. Eu gosto da potência do risco, do traço. A tua obra é muito direta, é muito clara. Você é um exímio desenhista, né? Então, tem uma hiper imagem para você decodificar, né, o que está ali, como os carros batidos, amassados, né, que são fenomenais. E dentro disso você segue, vindo do desenho, outras técnicas. Né? Você faz os ônibus calcinados, né, os ônibus queimados com carvão. E tem uma coisa que é muito de sua cidade, que sua cidade é Cruz das Almas, é famosa, que é a espada, o fogo de artifício chamado espada. E você utilizou esse fogo para fazer seus desenhos. Então me dá um painel dessa sua técnica. Sou de Cruz das Almas, né? Recôncavo Baiano, famosa pela Guerra de Espadas, né? Essa manifestação cultural assim centenária, mais que centenária. E quando eu vou para a Escola de Belas Artes, né, estudar artes plásticas, eu entro como pintor. Eu sou pintor naquele momento, né? Eu tinha uma relação muito forte com um artista da cidade chamado Nelson Magalhães Filho. Pois é, amigo de Lita também, né? Todo mundo conhecido. E naquele momento eu tinha essa coisa com a pintura, com as cores,
com a potência da tinta mesmo, né? Era muito influenciado pelos expressionistas, Francis Bacon, adorava. Então, eu ia entrei na escola como buscando a coisa da pintura. Com o passar do tempo, né, eu tive um curso na escola que não foi, digamos, linear. Eu fui um péssimo estudante, gente, eu devo confessar. Eu era rebelde, né? Eu voltava para a Cruz das Almas para pintar, para participar de salões, né? Então, só que nesse percurso, eu acho que lá no finalzinho já do curso, eu fui percebendo que o desenho dava conta de muita coisa que eu estava procurando. Então, aquilo que era tinta, que era cor, foi virando traço, foi virando mancha. E o carvão ficou muito forte, né? Essa que é uma das técnicas mais primordiais que a gente tem, né? O carvão, eu acho que é o primeiro material, um dos primeiros materiais que o ser humano vai usar, né? O homem da caverna lá, pegando aquele pedaço de carvão na fogueira. E a potência do carvão me chamou. E eu sempre fiquei na mente uma frase de um professor, o professor Ariel, que ele falou assim, olha, parece que no seu trabalho, olha que coisa bonita, no seu trabalho a imagem retorna à matéria que lhe deu origem. Aí eu, poxa, tem muito a ver mesmo, porque quando eu faço o ônibus queimado, ou seja, o ônibus quando queima, ele vira carvão, né? Muitas vezes o trabalho do ônibus, ele é efêmero. Eu não realizo ele numa folha de papel ou numa tela. Eu faço ele diretamente na parede. Ou seja, o carvão também tem isso, né? Aquele trabalho está ali e ele depois ele vai sumir, ele vai desaparecer. Então a coisa da matéria, né, o material com que você trabalha também fala muito do trabalho. Ou seja, o carvão está falando de uma coisa que é frágil, fala da morte, fala da queima, né? Então fui buscando da transformação, é verdade, da mudança, né? Então eu fui experimentando esses materiais que eu já conhecia por conta do curso na Escola de Belas Artes, mas que eu não tinha percebido ainda o quanto eles se prestavam àquelas imagens que eu estava querendo produzir. E aí carvão, o grafite é uma coisa recente. Engraçado, eu fui um estudante de arte que não gostava de grafite, né? Enquanto todos os meninos entram todos com a vontade de desenhar, né, com grafite, eu ia por outro lado. Porque o grafite estava muito ligado, ainda é muito ligado àquela imagem mais acadêmica do desenho, de observação. Na verdade, eu sempre busquei muito fugir desse estereótipo da academia, né? Sempre busquei outros tipos de imagem. Tanto que, na verdade, quando você falou aí de uma imagem que é direta, né, que não tem muito meandro assim, já mostra o que é porque eu tenho uma influência muito forte também das histórias em quadrinhos. Então, acho que não é à toa aqui que eu tenho uma parceria com a Galeria RV, que é uma galeria também especializada em quadrinhos, porque eu prefiro essas imagens impactantes, fortes, né? Mas nesse impactante forte tem o dado de que seu desenho é detalhista. Não é um desenho simplesmente das linhas. Isso é verdade. Ele desce aos detalhes, ele desce ao que poderia ser um hiperrealismo, né? Porque ele vai... Os carros batidos, sim, eles têm um retrato, né? Mas aí que tá. Como eu sempre fugi dessa coisa do academicismo, né, da coisa mais realista, eu faço quase com uma brincadeira. Porque você olha a imagem de longe e você percebe o todo da imagem, que muitas vezes parece até que é uma imagem fotográfica. Mas quando você se aproxima, você vai ver que o tratamento que eu dou àquela imagem é de rabisco. Não tem tanta definição assim, eu busco realmente o gesto. E eu acho que é por isso que eu prefiro os trabalhos grandes. Porque nos trabalhos de grande dimensão eu consigo fazer esse jogo de olhar de longe e olhar de perto. E você ter ali o gesto, né, na sua frente, né? Você nota que alguém fez aquilo foi feito pela mão. E essa palavra que você trouxe agora, gesto, eu acho que é fundamental para a gente compreender o seu trabalho. Porque quando você vai usar a técnica do fogo de artifício, da espada,
ela é gesto. Total, nossa Ela é senhora. totalmente gesto. É. Então, você não está fugindo dentro da sua obra de uma coisa que para você é a sua, é o seu caminho. Isso quer dizer, Isso. até o grafite, quando você incorporar mais ele vai acabar gesto, né? Com certeza. Não, a espada surgiu no trabalho de uma forma assim, muito interessante, porque eu sou de Cruz das Almas, sempre, minha adolescência, eu participei muito da Guerra de Espadas, né? Não sou nenhum especialista em espada, né? Não sou espadeiro. Na verdade, os espadeiros são mestres da cultura popular, né? Tem muitos senhores, né, que têm um conhecimento de química e física e dos elementos da natureza, porque para construir aquele objeto, que tem que ser um objeto que tem uma certa segurança para você empunhar ele tem que ser bem feito para ser bonito, né? A espada, né, que o espadeiro fica orgulhoso é aquela que tem aquela chama mais bonita, que dura mais tempo. Então tem toda uma ciência para fazer aquilo. Eu não sou espadeiro, né? Eu sou um grande admirador e participante, digamos assim, um brincante daquele fenômeno da cultura popular. Só que eu nunca tinha prestado atenção com esses olhos de artista para aquela manifestação. Porque lá em Cruz é uma coisa tão natural, a gente vai para a Guerra de Espada. São João tem que ter cheiro de fogueira, cheiro de pólvora, né? Hoje em dia é que está mais complicado, mas a gente sabia que o São João estava chegando na cidade porque a gente começava a ver a partir de março, eu acho, já tinha os meninos na rua enrolando, encerando corda de sisal, né? Era o trabalho de menino, né? Menino pequeno que encerava a corda de sisal. Aí você já via as pessoas cortando bambu para cozinhar. Então você tinha 2, 3 meses de preparação, a cidade se preparando para o dia da Guerra de Espadas, que é aquela beleza, né? Aquele fogo no meio da noite, aquele desenho no meio da noite. E aí o que é que acontece? Quando eu entrei para fazer o mestrado, também na Escola de Belas Artes da UFBA, eu tive uma orientadora muito especial, que é a professora Sônia Rangel. E Sônia Rangel já tem aquele cabelo vermelho de fogo. Que assinou a sua apresentação da exposição no Palácio, no Conselho de Cultura, né? Exatamente, ela foi a minha curadora, foi naquele momento que ela estava sendo a orientadora. E a professora Sônia, ela tem uma metodologia de trabalhar com processo criativo que ela vai buscar muito no âmago do artista, no quintal, né, do artista, o que é mais essencial no trabalho dele. Então, numa conversa, num papo, uma das primeiras conversas que eu tive com ela estava procurando me conhecer. E, num momento, ela perguntou assim, mas menino, você é um rapaz novo assim, e pinta essas coisas tão dramáticas, o carro destruído, o pneu esfacelado, bala perdida, por que isso? Você é da onde? Aí eu falei, professor, eu sou de Cruz das Almas. Aquela cidade onde tem a Guerra de Espadas, aquele negócio louco, violento? Eu falei, é. Ela não disse nada, olhou para mim e fez assim, Aí na hora veio a centelha assim, rapaz, como é que eu não notei uma coisa que está lá na porta de minha casa e que já tem tudo aquilo que eu procuro. Tem a beleza da arte e tem a coisa do perigo. Ou seja, é um trabalho de arte que brinca com o perigo mesmo de se ferir, um perigo real de morte, né, até certos casos. Então falei, eu vou buscar isso, vou ver se eu consigo incorporar isso, trazer isso para o que eu estou produzindo. E foi assim que começou a pesquisa para fazer desenho com espada de fogo. Esse é um dado da sua técnica, né? Que aí a gente passou por alguns dados dela. Mas você também usa serigrafia, né? Ah, é. Durante muito tempo eu investi em imagens que são feitas com serigrafia, né? Aquela técnica de impressão que você usa uma tela, né, de nylon para poder imprimir imagens e reproduzir. Aonde a Bahia foi um celeiro nos anos 60, né? Exatamente. Tivemos Porque grandes a gente nomes, fala né? muito da Chilo, fala da metal, mas a serigrafia teve uma força imensa. Aqueles artistas todos daquele período, a maioria a gravura trabalhava. na Bahia era o grande Exatamente. Pois é. talento. Muito bom. Então,
Eu acho que a Escola de Belas Artes também contribuiu nesse momento, porque é aquele espaço onde a gente estuda também as gravuras, né, os tipos de gravura. E eu me encantei também pela serigrafia, as possibilidades que a serigrafia tem, inclusive com relação à imagem, porque a serigrafia sempre foi muito ligada às artes gráficas, né, a uma arte mais comercial. E a gente teve, né, artistas da chamada arte pop que fizeram muito uso da serigrafia, o Andy Warhol, né? E esse tipo de imagem mais pop, mais quadrinho, sempre me interessou. E aí eu fui buscar isso na serigrafia. Então tem uma série chamada Bala Perdida, que é essa que você citou há pouco na nossa conversa, que ela está participando de uma exposição chamada Crime, que é uma exposição de um curador chamado Divino Sobral, que eu acho que ele é de Goiás, se eu não me engano, e ele ganhou o prêmio Marco Antônio Vilaça e me convidou para participar de uma coletiva com trabalhos de artistas brasileiros que falam sobre a violência urbana. Essa coletiva está em São Paulo. Não, ela está em Curitiba agora, Curitiba. no Museu Oscar Niemeyer. Ela vai fazer uma circulação pelo Brasil, vai para mais alguns museus. E o trabalho de serigrafia, acho que o mais marcante desse período que eu mexi está lá. É a série Bala Perdida. É um trabalho em que eu me retrato como sendo a pessoa que sofreu uma bala perdida e eu faço essa autorreferencialidade, né? Eu me coloco no lugar da pessoa que sofreu a violência. E pegando o seu trabalho e chamando ele como trabalhos gráficos, te ofende? De jeito nenhum. Na verdade, Cláudio, eu tenho assim uma visão de arte que eu tento muito fugir desses estereótipos dessa arte com A maiúsculo, sabe? Apesar de meu trabalho, né? Ser um trabalho que está na galeria, né? Que está na exposição, mas assim, eu tenho esse ranço, talvez, né? Eu nasci da década de 70, vivi a década de 80, me marcou muito aquele período que foi da abertura política, né? Eu era pequeno, mas me marcou muito movimentos artísticos, né? E de quadrinho, né? No Brasil a gente tinha uma revista chamada Chiclete com Banana, que era um desbunde, né? Eles desenhavam coisas assim que não se podia pensar na época da ditadura. E aquilo me marcou muito. Então talvez por isso eu tenho uma certa agonia, usar uma palavra bem baiana assim, com esse universo de arte mesmo, com A maiúsculo, né? Então chamar meu trabalho de aproximar ele do grafismo, da questão, né, não tem problema nenhum. Tanto que eu gosto tanto de quadrinho. E aí, vamos retomar o que seria o início da nossa conversa. Você vamos nasceu lá. em Cruz das Almas, estudou em Belas Artes, fez mestrado em Belas Artes, todos os dois na UFBA. Perfeito. Mas você ganhou o grande prêmio da Bienal do Recôncavo, da Daneman. E eu não sei se esse prêmio era viagem ou não era, mas você faz uma viagem para a Itália e passa algum tempo na Itália, né, a convite de um professor e crítico de arte italiano, Antonio da Vossa. E vai para a Academia de Belas Artes de Brera. Brera, né? Brera. Pois é, menino. Isso aconteceu bem no final da minha graduação, né? Eu terminei a minha formação em 2008. E justamente nesse ano teve o extinto e saudoso, né? A extinta e saudosa Bienal do Recôncavo, lá no Centro Cultural Daneman, em São Félix, que era um evento assim maravilhoso para as artes na Bahia, movimentava os artistas. Como eu sou de Cruz das Almas ali, né, relativamente perto, já era um evento que eu frequentava desde a adolescência, né, digamos, fez parte da minha formação como artista também, de 2 em 2 anos estar lá vendo trabalhos que na época eu nem entendia nada, não sabia o que era aquilo, performances, né, e instalações, e aquilo tudo me encantava. E eu tive a felicidade de, em 2008 exatamente, ganhar o que eles chamavam o Grande Prêmio da Bienal do Recôncavo. E na época, o Centro Cultural Daneman, né, que era capitaneado pelo seu Hans Leusmann, né, que era na época
cônsul da Holanda aqui no Brasil, ele teve um contato com o professor Antônio da Vossa, que é um professor dessa universidade, dessa academia de arte lá em Milão. E convidou o professor para fazer parte do corpo de jurados. E nessa, o primeiro lugar, né, o ganhador do primeiro prêmio, foi agraciado com uma estadia em Milão por alguns meses. Eu fiquei 4 meses lá em Milão, sendo assessorado lá, né, sendo orientado pelo professor da Vossa. E com, assim, tudo muito... uma experiência muito rica, porque eu fiquei lá, né, com tudo pago, tendo todo esse cuidado do professor da Vossa, seu Hans também foi me visitar, e foi um período que eu tive uma experiência assim maravilhosa. Eu nunca tinha, acho que nem saído da Bahia, nunca tinha viajado para tão longe, fui parar em Milão, morrendo de medo, né? Bem bicho do mato mesmo, mas o seu Hans falou para mim uma coisa que realmente foi o que aconteceu. Ele me disse que seria uma experiência transformadora. E eu voltei de lá realmente com uma cabeça diferente, pensando, né? Olhando o Brasil de forma diferente, porque quando a gente vai lá para fora a gente percebe coisas que a gente não percebia antes aqui. E tive experiências também que marcaram também meu posicionamento como artista, que só puderam acontecer lá, né? Então teve um fato mesmo de uma feita lá que eu estava... Bom, eu frequentei Milão, assim, muito nos encontros. Os encontros foram o que me guiaram, né? Encontros fortuitos que aconteceram. Então, enquanto eu tentava, né, me inserir, assim, fazer alguma atividade, estava produzindo muito trabalho de arte, mas procurando me inserir, buscando alguma galeria, alguma coisa de interessante nesse universo da arte, a música foi o que mais me fez conhecer as pessoas em Milão. Esse é um outro dado seu, você é músico. Pois é, eu também sou músico, né? Eu toco acordeon há um tempo, né? Já tive banda, ainda tenho banda, ainda trabalho de vez em quando, não tanto quanto eu gostaria, né? Mas durante muito tempo eu fui só músico, né? O estudo, tanto isso é uma coisa forte em sua vida, que você hoje é professor. Pois é. E me fale do mestre aí, do professor que foi professor ou é professor lá em Juazeiro, não sei. Pois é, olha, eu tive uma sorte de nascer numa família que gosta muito de livros e revistas. Minha mãe, meu avô por parte de mãe, eu sempre vivi numa casa, imagine o cara que nasce numa casa que tem biblioteca. Poxa, minha mãe sempre comprava livro ou revista em banca. E eu nasci nesse universo de leitura. Então, para mim, a coisa do estudo, de ser bom ou mau aluno, passava muito por esse gosto pela leitura, pelo gosto por uma pesquisa, né? Você tem um desejo, quer buscar alguma coisa e você pesquisa. Então, talvez eu não tenha me adaptado muito a uma metodologia que estava sendo oferecida na época na academia, né? Realmente eu tirei o proveito daquelas coisas dos professores, eu tive ótimos professores, né? Não é que... Mas assim, realmente eu senti que não me instigou tanto a questão da academia quanto as experiências que eu fazia voluntariamente, né? Fazia por conta própria. E isso é pesquisa, né? Você mesmo falou, isso é pesquisa também. Então nunca deixei de estudar, voltei, fiz o mestrado e acabei passando em alguns concursos, né? Um desses concursos foi lá em Juazeiro, na Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Né? Na verdade, é uma universidade que congrega vários estados, a reitoria em Petrolina, né, em Pernambuco, só que o curso de artes é em Juazeiro. E eu fiquei lá uns 3 anos agora, voltei tem pouco tempo, tive uma experiência incrível lá também, com o sertão, que tem uma paisagem totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado, né? Eu acostumado com a umidade de Cruz das Almas de Salvador, fui cair em Juazeiro e Petrolina, então aquelas imagens ressequidas que geraram trabalhos também. Por exemplo, tem uma série aqui de pneus desgastados que nasce lá em Juazeiro, que eram os pneus que eu via
no percurso, né? Eu sempre voltava muito para Salvador, né? Para Cruz das Almas. Então, nesse percurso, naquela estrada, eu encontrava esses pneus nos postos, né? Tem muito caminhão. E me chamaram a atenção, né? A maneira como eles eram desgastados, né? Os riscos que estavam ali naquele objeto. Então foi muito rico para mim também estar lá. E hoje eu estou na UFBA, né? Eu voltei aqui para casa, né? De origem. De origem, estou aqui ensinando na UFBA. E junto a esse teu trabalho, você lançou recentemente um livro-objeto. À noite, né? Ou noite. Noite. Me fale do livro-objeto. Pronto, o Noite foi um convite aqui da Galeria RV para produzir uma publicação, né? Então, apesar de eu sempre ler quadrinho, gostar, mas eu nunca tinha produzido nada que se aproximasse do quadrinho. E eu vi na possibilidade do Noite em ter esse diálogo. Não é uma história em quadrinho, pelo contrário, não tem balãozinho, não tem nada, mas são imagens, né, que de forma quase que sequencial, dão uma ideia de uma narrativa. Então, o Noite, ele é um livro-objeto que você abre ele e pode... ele vira quase com escultura, você pode colocar ele em várias posições, mas ele tem imagens, né, também para você ver. E essas imagens têm essa sequência quase que narrativa e são imagens também autorreferentes, né, em que eu me coloco na posição desse morador de rua que tem que dormir à noite ao relento, que usa um jornal para se cobrir, né, uma caixa de papelão. E é mais ou menos aquele corpo se acomodando ali naquela noite. E com serigrafia, que eu nunca mais tinha feito trabalho com serigrafia, retornei à serigrafia com essa publicação. Uma experiência bem legal. Mas é muito agradável ver o trabalho de um artista que não quer descobrir a pólvora, principalmente porque esse artista já trabalha com a pólvora. Então isso literalmente, né, Cláudio? Então isso já é uma coisa muito agradável, tá entendendo? E que leva, persegue a palavra risco, tá entendendo? Que tem lá em Augusto de Campos, poesia é risco. Pois é. Então essa é uma coisa que temos me chama um artista atenção. mais próximo também. Por isso esses elogios não são gratuitos, tá entendendo? Eles são de um espectador diante Muito de sua obrigado, obra. só agradeço então. Maravilha. Tá ok, obrigado pela Cláudio, nossa conversa. prazer, tá meu irmão. entendendo? Muito bom, obrigadão.